Versus, como é que vocês estão? Há muito tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Chegou finalmente a hora de nós falarmos sobre a decadência do pop, o conservadorismo e como nós estamos vendo de uma forma muito mais vulgar algo que nós sempre normalizamos. Mas recentemente, uma discussão que acontece de tempos em tempos na internet dentro do fandom da Britney Spears, que é sobre o fato da Britney ficar lá colocando aquelas fotos dela, às vezes sem roupa, às vezes com umas facas na mão. Enfim, se eu tivesse passado pelo que ela passou, eu acho que eu estaria bem pior. Acho que ela até que tá lidando de boa com toda a situação. Mas essa discussão é sobre se ela deveria fazer isso porque ela está sendo muito vulgar, ela está sendo muito libertina, ela está mostrando demais, ela está fazendo coisas que não deveria e que ela deveria se acalmar. Britney, seja menos, no bom ditado popular. Mas eu já pensei muito sobre isso justamente porque a Britney é a única que não teve uma mudança de comportamento na maneira como ela se porta no mundo entre as divas pop, ou também quando a gente fala de celebridades que não necessariamente são divas pop, mas são representações no meio pop. E aqui eu posso até mesmo falar sobre a família das Kardashians, que antigamente tinham aqueles corpos volumosos e esculturais, que eu nunca achei muito bonito, porque se vocês já viram a Kim Kardashian de perto, vocês sabem que ela tem 1,40 m de altura, mas que agora todas elas estão extremamente magras, com aquele biotipo que sempre foi o padrão de beleza das passarelas de moda. E não somente isso, as próprias roupas que as divas pop têm usado ultimamente, elas são mais contidas. Se você perceber, as divas pop como Lady Gaga, Katy Perry e até a própria Taylor Swift têm usado roupas e figurinos em seus shows e apresentações que são coisas muito mais aceitas pela população conservadora. É só você ver a roupa que a Katy Perry usou no VMA, em que ela não estava daquele jeito mais sensual, ela estava mais uma coisa clean girl, sabe? Ou você vê todos os looks da Taylor Swift, que pra falar a verdade, eles são looks de uma mulher americana média que sai na rua. Eles só tem um pouco de brilho e uma cor mais forte, vamos dizer assim. Mas nada muito ultrajante. E eu já pensei muito sobre isso, porque eu era uma das pessoas que estava começando a ter esse pensamento há mais de um ano atrás. Quando eu abria o Instagram da Britney e aparecia aquelas imagens dela na praia, com só uns negocinhos tampando que ali, né, nem todo mundo quer ver. Mas a verdade é que de todas as divas pop e de todas as celebridades que nós temos, a Britney foi a única que não mudou. Se você pegar todo o passado da Britney, toda a carreira dela foi feita em cima dessa libertinagem, dessa liberdade sexual e feminina que ela tanto representou durante sua carreira. As suas roupas eram extremamente sensualizadas, ultrajantes, ou porque não ousadas para não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Mas se a Britney continua a mesma coisa e começou na minha cabeça, ou talvez na sua, a passar essa ideia de, pô, Britney, tá demais, muito provavelmente não foi a Britney que mudou, fomos nós. Pra falar a verdade, a sociedade tem passado por uma onda de mudança cultural que tá levando o conservadorismo como seu objetivo. E esse conservadorismo que tem tanto impregnado a sociedade não é tão visível e perceptível para nós de divas pop, que nós também fomos infectados por essa ideologia. Porque convenhamos, a Britney Spears já subiu em cima de um palco simulando um ato íntimo feminino. E na época todo mundo achava aquilo o máximo. E hoje em dia, porque ela postou uma foto com 2 facas, as pessoas já estão falando que ela é louca. Eu não sei vocês, mas eu acho revolucionário. Quem aqui posta foto com 2 facas dançando? Eu sei que tô tentando falar um assunto sério, mas realmente eu acho revolucionário. Só que essa onda conservadora tá pegando muitas pessoas, e a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a entender isso é por que eu estou me importando com um tipo de foto que uma diva pop que teve a sua carreira inteira pautada na liberdade sexual feminina está me fazendo mal? Por que eu estou questionando aquilo? Porque eu acho que aquilo é demais. Sendo que em toda a carreira que eu acompanhei a Britney, que eu fui fã da Britney, ela sempre foi assim. E aí que eu comecei a me notar que eu também estava me tornando de uma certa forma muito mais conservador do que eu já fui na minha vida inteira. Isso porque a gente tem muitas disputas e pautas nas redes sociais sobre como proteger as crianças, o que é demais, o que é de menos, o que a gente pode ceder, o que a gente não pode. E no final das contas, nós que sempre fomos a favor do progresso e da liberdade, de fato, começamos a ceder demais, enquanto o conservadorismo que quer regredir o passado não teve que ceder nada, eles simplesmente foram pra frente, e porque nós estávamos cansados de brigar, porque querendo ou não, é uma briga, é uma eterna e infinita luta, nós acabamos cedendo por cansaço. E esse ceder por cansaço de forma contínua, uma vez atrás da outra, uma pauta atrás da outra, acabou nos tornando conservadores sem que a gente percebesse. Ao ponto que a fanbase de uma diva pop, que sempre foi conhecida por ter liberdade sexual, fazer simulações em cima do palco, incomodasse os próprios fãs dessa diva pop, que no caso é a Britney Spears. Outro ponto do conservadorismo
conservadorismo que eu posso pegar aqui é o próprio fato das Kardashians. O fato delas pegarem, terem aqueles corpos super volumosos, começou a se tornar um novo padrão de beleza no mundo. Mas que com o passar do tempo, elas voltaram a ser hipermagras para atender o antigo padrão de beleza que sempre tinha sido estabelecido dentro da indústria da moda. E isso não é uma mudança sem ter nenhuma consciência, é uma mudança consciente e proposital. Isso porque a nossa própria sociedade está se tornando mais conservadora e para que as Kardashians continuem relevantes onde elas estão, elas necessariamente vão precisar voltar a ter uma aparência de quem está na moda, ou seja, a conservadora. A gente pode notar isso aqui até mesmo nas divas pop brasileiras. Se você parar pra pensar, as divas pop brasileiras do pop, funk, cresceram muito, principalmente antes, até mais ou menos o meio da pandemia. Mas depois disso, o conservadorismo cresceu muito, principalmente regado pelo agronegócio e também pelo sertanejo universitário. Tanto que hoje em dia você não fala, eu quero um boy, você fala, eu quero um agroboy. E daí, se você tirar a Anitta, que eu acho que é a única exceção que ainda não se curvou a esse conservadorismo, a Ludmilla, a Pabllo Vittar, a Luísa Sonza, todas elas estão se rendendo de fato a essa vida mais contida publicamente. E quando eu falo de vida contida, eu não tô dizendo que elas não façam coisas que a sociedade julga, mas tô falando da maneira como elas se portam e se mostram através das suas roupas. Mesmo que a Luísa Sonza ainda tenha no último álbum várias músicas que possam ser consideradas libertinas, né, de grande cunho de liberdade feminina, ainda assim, ela já não é a maior que temos no Brasil. Ela perdeu muito espaço porque a sociedade se tornou tão conservadora que não a ouve mais. E acho que a gente pode englobar tudo nesse negócio do conservadorismo e dessas lutas que a gente cansou tanto. O próprio fato de que todas as divas pop que ainda estão tentando se tornar relevantes, elas pararam de fato de lutar pelo progressismo e pelas pautas que elas um dia defendiam e que a gente acreditava que elas eram a favor. E por que eu digo que a gente acreditava que elas eram a favor? Porque normalmente se você realmente acredita numa pauta, você não deixa de lutar por ela. Nunca. Você só continua lutando. É só você ver a Madonna. A Madonna tá aí, não se rendeu a todo esse conservadorismo, continua fazendo coisas que ela sempre fez, só que hoje em dia todo mundo fica, meu Deus, como se fosse algo que ela nunca tivesse feito antes, e ela continua lutando e mostrando e se posicionando sobre a liberdade feminina. Mas se você pegar artistas como Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga, elas já não estão mais com tanta essa intensidade. Se você for parar pra pensar agora nas últimas eleições americanas, em toda a corrida presidencial, tanto a Katy Perry quanto a Beyoncé quanto a Lady Gaga só foram se posicionar lá na última semana quando já ia ter eleição. E mesmo assim, as pautas que elas falavam, que abraçavam, você não via um discurso real delas. Você não via isso muito em músicas, você não via isso muito em postagens na internet, elas não estavam mais participando de vários atos sobre isso. Sendo sinceramente que eu acho que desde a pandemia nenhuma diva pop está mais se empenhando em qualquer luta, seja ela social, progressista, ou de pelo menos parar o avanço do conservadorismo. A própria Beyoncé, como vocês podem ter uma ideia, ela até mudou seu estilo de música. E sim, a Beyoncé já não é mais um pop. Agora ela já tá indo pro country, agora também vai ser rock. Ela mesma também já está tentando ver em qual outro espaço ela pode se encaixar, porque o pop já não tem mais espaço, justamente porque no mundo conservador, você ser um artista pop, ou seja, ser um artista transgressor, não vai dar mais retorno financeiro. Aqui eu posso até falar que a Taylor Swift não é extremamente conservadora e tudo mais, mas a verdade é que perto da Britney Spears, da Madonna, o que a Taylor Swift faz de transgressor? Nada. Ela é simplesmente uma garota que fica falando sobre como as coisas para ela são difíceis, o quanto que ela tem que mudar. Algumas músicas dela, ainda assim, mostram o quanto que ela é uma mulher forte, o tanto que ela teve que aguentar. Ela ainda é a mulher da era Reputation, só que essa não é mais a figura que ela mostra. Ela não está lutando por uma causa. A Taylor Swift simplesmente mostra que ela é uma mulher forte e que ela é a mais forte da indústria. Só que é só ela. Ela não está lutando para que outras mulheres se tornem mais fortes na indústria, nem fazendo movimentos sobre isso ou falando ativamente sobre isso nas redes sociais. Nas eleições, ela só se pronunciou porque alguém quis alfinetar ela. E, obviamente, não foi algo pela civilização, ou pela nação, ou pelo progresso. Ela simplesmente revidou porque atacou ela mesma.
E ponto. Mas Versus é isso que eu queria falar nesse vídeo. Faz tempo que eu queria falar sobre esse assunto, porque me pegou muito, me doeu muito ter que admitir que eu estava me tornando conservador e eu não estava percebendo, ao ponto de que eu mesmo critiquei a Britney por absolutamente nada, porque ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser com as redes sociais dela, e quem tem a achar o que é demais ou o que é de menos é quem quer seguir ela, ou ela, porque se eu tô achando demais, eu só simplesmente paro de seguir, não tenho por que eu fazer nada sobre isso. E você também tá se vendo conservador, você tá vendo que você não é fã da Britney, mas você é fã da Lady Gaga, da Beyoncé, da Katy Perry, da Taylor Swift, e você também tá se vendo um pouco mais conservador, quanto que as divas pop mostram, você tá percebendo roupas mais contidas, menos pronunciamentos, menos engajamento com o progresso? Me conta aqui nos comentários, e por favor, se você gostou desse vídeo, já se inscreve, vem fazer parte da família Zverse, e lembre-se, Verses, não sejam presos.